Olá, professor. Olá, turma. Gostaria de cumprimentá-los. Esse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma apresentação breve de um tema que eu vou estar apresentando no meu TCC. Então, antes disso, vou me apresentar. Meu nome é Felipe, Felipe Ferreira Ernesto. Eu sou estudante de Relações Internacionais na Católica. Estou no meu último semestre, o sétimo semestre do meu curso. E então, daqui a alguns dias eu vou estar apresentando o meu TCC e o tema dele é o ponto de inflexão russo-ucraniano, a perspectiva russa, né, do conflito que nós temos visto atualmente. Então, o meu trabalho ele vai se resumir em três partes. A primeira parte eu tento buscar no contexto histórico pós-União Soviética, né, o que aconteceu com a Rússia, o que nós vemos, né, internamente naquele país. A segunda etapa do meu trabalho ele mexe muito com a questão do atual conflito, né, iniciado em 2022, como vocês já devem ter é, presenciado no dia, né? Em fevereiro de 2022, nós vemos uma grande invasão em larga escala efetuada pela Rússia à Ucrânia. Então, o meu trabalho ele foca nessa parte, né, nesse conflito em específico, mais atual, mais recente, que nós temos vivenciado. E a terceira parte, ela busca muito entender quais são os pontos que influenciam a Rússia, né? O que justifica, né, da perspectiva deles, né, dos russos, fazerem tais atos, né, digamos assim. Por fim, umas conclusões, né, a respeito de tudo que vamos abordar. Então aqui eu vou apresentar brevemente um argumento já para me preparar, acho que para a apresentação, acho que isso aqui vai servir muito para o dia. Então agradeço pela oportunidade novamente, professor e turma, e seja lá quem for mais que está acompanhando aqui. Então vamos lá. Primeiramente, o contexto histórico russo, né? Após a queda da União Soviética, nós percebemos muito uma Rússia enfraquecida. Ela não tinha capacidade de estar nem mesmo lidando com questões geopolíticas, né, na região dela. Então, nós temos ali muito claramente, depois de 1991, que é quando a União Soviética ela se dissolve de fato, né? O governo de Mikhail Gorbachev, que era o último presidente da União Soviética, se desfazendo. Você vê ali pressões de todas as repúblicas, né, porque a União Soviética era uma união de várias repúblicas, né, de vários países. Então, o principal delas, a Rússia, claramente, ela vem um movimento mais pró-democrático, né? Então, o Boris Yeltsin, que era o presidente, na verdade ia ser presidente da Rússia, né? Ele vem com o movimento de fazer essa dissolução da Rússia como um todo. Então temos ali já um processo da Rússia se dividindo, né, dos outros países, né, não por vontade dela, mas mais por vontade dessas outras repúblicas, né. Então você vê ali o desmantelamento da União Soviética a partir de 1991. E é bem interessante você perceber como a Rússia ela estava enfraquecida nesse processo, né. Apesar dela ter um poderio militar ainda maior do que todas as outras, né, a Rússia foi a única república, né, o único país da União Soviética que manteve as ogivas nucleares, o que acaba mantendo, né, de acordo com alguns autores, essa equiparidade, né, com os Estados Unidos, nesse sentido nuclear. Mas ainda assim, em questões econômicas e políticas, né, a Rússia não tinha qualquer capacidade de estar lutando, digamos assim, pelos seus interesses, né, no mundo geopolítico, né. E daí nós temos esse momento da Rússia enfraquecida, né? Esse momento ele passa muito ali pelos anos 90, desde 1991 até 1999, que é mais ou menos a duração do governo Yeltsin, né? Boris Yeltsin ele teve dois governos, de 1991 até 96, quando ele é reeleito, e de 96 até 99. O Boris Yeltsin ele era um governante russo que tinha uma proximidade, ele tentava se aproximar muito do Ocidente, né? Quando eu falo Ocidente, eu quero dizer Estados Unidos e Europa Ocidental, né? Então ali a Alemanha, França, os países da União Europeia atualmente. Então você vê ali muito o movimento da Rússia de tentar buscar se ocidentalizar, buscar a democracia, digamos assim, e buscar principalmente transicionar do modelo socialista que eles tinham de economia por um modelo capitalista, né? Esse movimento ele é feito de uma maneira muito tortuosa, digamos assim, né? Então a Rússia ela passa por momentos muito problemáticos da sua economia, ela não consegue se estabelecer ainda como uma potência, né? Então ela busca muito nesse sentido fazer todo esse processo de transição.
Eu digo, pelo menos no meu trabalho, que esse seria o momento da Rússia enfraquecida, porque ela não consegue se posicionar no ambiente internacional, né, a respeito dos seus interesses. Então você vê muito uma questão ali de movimentos ocidentais, principalmente por parte da OTAN, movida pelos Estados Unidos, de expansão. Esses movimentos de expansão da OTAN são nocivos, respectivamente, para a Rússia, né? Ela percebe esses movimentos de maneira nociva, como se fosse influenciar a sua segurança nacional. Então você vê muito ali uma Rússia incapaz de se posicionar contra esses movimentos. Ela não tinha qualquer capacidade, nem econômica, nem militar, mesmo que manteve a questão nuclear com os Estados Unidos, ela não tinha capacidade de usar isso na prática, né, para dissuadir o bloco. Então o bloco ele continua se expandindo em direção às bordas, às fronteiras, né, russas no geral, né. Em 1999, né, o Boris Yeltsin ele tem problemas de saúde, então ele tem que sair, não pode mais permanecer no governo, e temos agora a ascensão de um personagem, né, muito importante, que é justamente Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, que se manteve no poder de uma forma ou de outra, né, desde 1999. Isso é bem interessante pensar que a política externa e interna também russa, ela está sendo guiada por o mesmo homem desde a década passada, basicamente, né? Então, você precisa analisar todos esses contextos, né, para entender a Rússia de hoje, né? Autores como Tony Wood, eles vão argumentar que o foco excessivo, na verdade, no Putin não é eficaz para você entender a Rússia, né? Você tem que saber o quanto o Putin influencia, mas também saber que ele não governa tudo, né? Apesar dessa ser a percepção ocidental, né? De qualquer forma, já passando ainda para a primeira parte do trabalho, né? O, o governo Putin, ele passa a se posicionar de uma maneira mais assertiva no ambiente internacional. Nós conseguimos perceber isso pela forma como ele trata as relações com o Ocidente, né? Inicialmente, o Putin ele busca de acordo com autores, né? Ele busca uma certa aproximação com o Ocidente, inclusive com a própria OTAN, mas de maneira mais dissuasiva, digamos assim, né? Então o Putin ele se posiciona de maneira a dissuadir os governantes, né, do Ocidente para não se aproximarem muito, que nem estava sendo feito por meio da OTAN, e para ele conseguir manter os interesses russos, né? Mais à frente nós vamos tratar quais são os interesses na região de fato, né? O que a Rússia busca nesse sentido ali. Para começo de conversa, o Putin ele tem esses posicionamentos, né? Internamente a Rússia começa a ir bem, começa a engrenar, tanto economicamente quanto politicamente, né? O Putin ele consegue ali uma certa hegemonia política, né, dentro do parlamento. Então o partido que elegeu o Putin, ele basicamente governa totalmente a Câmara Legislativa da Rússia, né? Então o Putin ele consegue governar tranquilamente e ele começa a tomar decisões econômicas que dão certo. Ele começa a ver a Rússia crescer de maneira expressiva, né? É interessante ver isso nesse sentido também. Mas uma coisa mais interessante que isso são os discursos do Putin, né? Desde o começo, desde quando ele assume em 1999, ele adota discursos que são nacionalistas, mas também que são discursos que falam sobre uma Rússia forte, né? Uma Rússia que consegue se posicionar de maneira adequada, né, para defender seus próprios interesses, né. Na verdade, esse é o grande sonho do Putin, né. Autores e historiadores vão dizer que o Putin ele busca talvez ali uma Rússia que seja tão forte quanto a União Soviética, mas não de fato a volta do socialismo para a Rússia, né. Então é interessante a gente ver esses posicionamentos do Putin. Talvez o que fica mais claro, principalmente nesse momento assertivo, né, que nós vamos chamar na história, de 1999 até 2008. O posicionamento mais assertivo do Putin talvez seja em 2007, a Conferência de Segurança de Munique, né, na Alemanha. Então, vários governantes foram para essa conferência, falaram sobre questões de segurança internacional de todo o planeta. Mas o Putin, ele também foi convidado, ele claramente foi, e ele fez um discurso bem interessante, um discurso que acaba chocando muito o mundo, né? De maneira como ele se posiciona de maneira assertiva, né? Sem, nas palavras dele, né? Sem os dizeres diplomáticos, digamos assim. Então o Putin ele esclarece bastante a visão russa, né? Nesse discurso de 2007,
o Putin ele esclarece que os movimentos norte-americanos, né, eles seriam por meio da OTAN e outros movimentos, ele deixa claro, mas não diz exatamente o que seria, né? Mas ele deixa claro que os movimentos norte-americanos e ocidentais no geral são percebidos de maneira nociva para a Rússia, ou seja, a expansão da OTAN ela é nitidamente marcada por um desprezo russo, eles não gostam desse movimento e o Putin ele explica o porquê, né? O porquê seria que antes da dissolução da União Soviética, Mikhail Gorbachev, como eu falei anteriormente, o último presidente da União Soviética, teve um acordo verbal com os presidentes na época dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que faziam a composição da OTAN, de que não haveria essa expansão, né? Então o Putin, durante esse discurso, ele faz questão de citar esses termos, de relembrar nas palavras dele, né, daquilo que foi prometido, de quais seriam as garantias, né, para os novos países, né, principalmente para a Rússia, né, que estariam vindo depois daquela dissolução da União Soviética, e que essas garantias seriam de que não haveria expansão, né? E na visão do Putin, claramente pelos fatos históricos que vemos hoje, né, a OTAN claramente se expande, né, e se expande em direção à Rússia, né? Isso é visto de maneira nociva, né, por eles. Então é bem interessante a forma como ele se posiciona, mas ainda assim no final do discurso, Putin, ele, diferentemente do que vemos, né, hoje, ele não adota um teor agressivo, né? Claro, tem todo o teor assertivo que nós vemos no posicionamento dele de falar exatamente daquilo que o povo dele pensa, né? Principalmente o seu governo pensa, mas de como a Rússia vê, né, esses movimentos de maneira não condizente, de maneira desprezível, né? Eles desprezam esses movimentos e acham totalmente desnecessário, né? Seguindo, né, então, esse momento, nós temos a transição do momento assertivo para o momento agressivo. Então, nessa primeira parte do trabalho, nós vemos o momento ali da Rússia enfraquecida, que seria mais ou menos após a dissolução da União Soviética, com o governo Boris Yeltsin, e também esse momento assertivo, que já é o começo do governo de Vladimir Putin, né? Então, a partir de 2008, nós vemos ali um evento, que vamos chamar dentro do trabalho de evento-chave, né? Que é basicamente a invasão da Geórgia em 2008. O que acontece? Depois do discurso de 2007, logo em 2008, nós temos muitas coisas acontecendo, mas entre elas, a invasão da Geórgia pela Rússia. Essa invasão da Geórgia foi uma invasão militar, então eles posicionaram tropas na fronteira e invadiram outro território para conquistar ou então dominar certa região da Geórgia, né? Esse conflito, né, digamos assim, ele não durou muito tempo, ele durou apenas alguns dias e a Rússia conseguiu se posicionar de maneira internacional a defender seus interesses. E quais seriam esses interesses, né? Alguns meses antes dessa invasão, havia tido uma reunião da OTAN, que foi em Bucareste, em 2008 também, e essa reunião basicamente dizia que estavam se pleiteando para entrar na organização Geórgia e Ucrânia. Novamente, uma expansão em direção à Rússia, né? Lembrando que tanto Geórgia quanto Ucrânia são países que estão fronteiriços à Rússia, né? Então eles fazem fronteira com a Rússia, e isso, novamente, pela perspectiva do Vladimir Putin, né, que vemos no seu discurso, acaba sendo nocivo, né? E como eles se posicionam, como eu falei, invadem a Geórgia para defender o seu ponto de vista. Em 2008 é interessante também lembrar que tem uma crise internacional fortíssima, então vinda dos Estados Unidos, né? Então as cadeias econômicas, né, e financeiras mundiais elas acabam entrando em colapso. Então você não vê tanta resistência a essa forma de se posicionar da Rússia, né? Nem por Estados Unidos, nem por outros países ocidentais. Isso pode ser explicado justamente pela essa crise, né? Então esses países eles tinham problemas internos maiores para cuidar no momento e a Rússia se aproveitou para tanto se posicionar quanto para tentar resolver seus próprios problemas, né? Porque a Rússia, depois de se transicionar para um modelo capitalista, também sofreu com essa recessão, né? De qualquer forma, vemos ali já um posicionamento muito mais agressivo da Rússia, né? Esse seria um momento agressivo em que o governo russo ele passa a se posicionar de maneira militar mesmo, dentro de certas questões, principalmente essas questões fronteiriças, né? Novamente, em 2014, nós vemos isso com a crise da Crimeia na Ucrânia. Então, nessa crise, a Rússia ela invade a Crimeia e anexa a Crimeia. É feito todo um plebiscito para dizer
que esse movimento russo foi legal, que os moradores, né, que a população da Crimeia, que era composta majoritariamente por pessoas que falavam russo, que tinham costumes russos, né, então eles votam a favor dessa anexação e a Crimeia passa oficialmente a fazer parte da Rússia, né, da Federação Russa. É interessante ver nesse sentido também que não houve em 2014 nenhuma aprovação internacional desse plebiscito, então é considerado ainda hoje, né, pela maioria dos países ocidentais, que essa anexação da Crimeia ela foi feita de maneira ilegal e que a própria Ucrânia também não aceita isso, né? Lembrando que a Crimeia fazia parte da Ucrânia, né? Então, esse movimento ele não é visto como legal e a Rússia ela simplesmente se posiciona dessa maneira e continua se posicionando disso nos dias de hoje. Por que nos dias de hoje? Porque em 2022, como sabemos, houve aquela invasão em larga escala à Ucrânia, não só para anexar uma parte, digamos assim, mais alheia do território ucraniano, mas também uma invasão que ataca a própria capital, Kiev, né? Então, há bombardeios, a partir de 2022, há bombardeios por todo o país. A Ucrânia ela acaba sendo atacada de várias frentes e ela não vê outra alternativa a não ser lutar de volta, né? Para defender seu próprio território. Parece que a visão russa, né, e as intenções russas, na verdade, seriam conquistar a Ucrânia, né? Então, o trabalho agora, a partir desse momento, ele passa a entender o que seria isso, né? O que está acontecendo de fato, né? Para entendermos a invasão que ocorreu em 2022, é preciso você pensar também no que aconteceu em 2014, né? Durante a crise da Crimeia, de 2014, você vê ali muitos movimentos interessantíssimos de você estudar, né? Esses movimentos são chamados pelos autores especialistas, né, na região como revoluções coloridas, né? O que seriam essas revoluções coloridas? Essas revoluções coloridas são movimentos democráticos que acabam surgindo nesses países e esses países, não por acaso, eles são países que estavam alinhados à Rússia, né? Então, esses movimentos, né, as revoluções coloridas, elas acabam derrubando esses governos pró-Rússia e acabam instaurando democracias que seriam mais pró-Estados Unidos, né? Seriam pró aos interesses norte-americanos nesse sentido. E foi exatamente isso que aconteceu na Ucrânia. O presidente naquela época, né? Ele tinha um alinhamento pró-Rússia e ele acaba sendo derrubado justamente por essa revolução colorida, né? Que ocorre na Ucrânia, né? Então o país acaba quase entrando numa guerra civil e a partir disso a Rússia se posiciona e invade a Crimeia justamente para conseguir anexar esse território, né? Depois de 2014, né? A Ucrânia ainda passa por esses momentos de você ver ali uma divisão internamente dentro do país, onde a parte leste, né, que seria a mais próxima à Rússia, está mais a favor dessa anexação, como aconteceu na Crimeia. Novamente, essa região ela é composta pelos russos étnicos, né, que o professor Segrilho ele vai falar. Então, esses russos étnicos são pessoas que, apesar de nascerem na Ucrânia, né, de serem cidadãos ucranianos nesse sentido, né, eles têm costumes diferentes, né, do restante da Ucrânia. Eles são mais próximos à Rússia, né, eles falam russo, eles têm costumes russos, né. Então, essas pessoas elas são a favor de que realmente seja anexado nessas regiões para a Federação da Rússia. De qualquer forma, né, além deles, você vê ali dentro da Ucrânia também outros cidadãos ucranianos que são mais a favor, eles estão mais a oeste, né, do país, estão mais próximos assim do ocidente, digamos assim, próximos à Polônia e outros países componentes, né, da OTAN e de outros blocos, né, como a própria União Europeia. Mas de fato você vê ali um interesse dessas populações, né, dessa população em si, de ter esse ingresso no Ocidente, né? Ao contrário do outro grupo que tem o interesse de ingressar juntamente à Rússia. Então isso acaba criando brigas internas dentro do país, né? E isso leva ao fato de que você tem governos que apoiam mais uma iniciativa e governos que apoiam mais outra iniciativa, né? Então, a partir do governo de Zelensky, né, que é o atual presidente da Ucrânia, você vê muito mais um posicionamento pró-Ocidente, né? E isso claramente não é percebido de maneira agradável pelos russos, né?
Principalmente lembrando que Vladimir Putin continua no poder desde 1999, né? Então, o que acontece? A Rússia se posiciona de maneira agressiva porque os ucranianos dependem, né, desse posicionamento deles. Eles precisam se posicionar e a posição deles internamente seria de, basicamente, a partir do governo de Zelensky, buscar aproximação tanto com a OTAN quanto com a União Europeia, né? Seria o grande interesse ucraniano nesse sentido. Então vemos a partir daqui que esse choque de interesses ucranianos acabam levando à invasão de 2022 pela Rússia. Mas ainda não fica bem claro, né, quais seriam os interesses russos, por que eles estão fazendo isso, né? Parece até um movimento meio ilógico, algo tipo como se fosse apenas uma questão de interesses, mas esses interesses não ficam claros, né? O que a Rússia quer com a Ucrânia em si, né? A Rússia, na verdade, ela tem problemas históricos, né? E autores como Marshall vão dizer que a fronteira ucraniana com a Rússia é uma fronteira extremamente importante para os russos, né? Você vê ali, durante a história russa, diversas invasões vindo por essa fronteira. E por que isso acontece? Porque aquele relevo, né, naquela região geográfica, você tem um relevo muito mais aplanado, né? E isso facilita muito, principalmente em séculos anteriores, né, invasões de exércitos, de tropas, né, e também de artilharia, né? Então, só para você ter uma noção, né, Marshall argumenta que aquela mesma região foi por onde a Rússia sofreu duas invasões históricas, né, que nós estudamos no decorrer da história mundial, que seria basicamente as invasões napoleônicas à Rússia, em 1812, e também as invasões nazistas, né, que comandadas por Hitler, à União Soviética na época, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós vemos ali essa região sendo muito preciosa nesse sentido para os russos. Isso talvez explica, né, por que eles têm esse interesse de controlar a região pelo controle da Ucrânia, né? Então, se a Ucrânia for com um governo pró-Rússia, né, isso facilitaria muito também, talvez, esse controle dessa fronteira, né? Então, isso explica esse movimento mais agressivo, né, dos russos, né? Um outro fator que também é explicado por autores como Korypto, ele explica que os movimentos ocidentais, principalmente os movimentos norte-americanos da região, eles são movimentos de desestabilização de governos, né? Como eu falei anteriormente. As revoluções coloridas que ocorrem naquela região não são por acaso, de acordo com o autor. Ele argumenta que essas revoluções coloridas elas são justamente são parte de uma estratégia maior para desestabilizar esses governos pró-Rússia, né? Que têm interesses anti os norte-americanos, né? Então, esses movimentos das revoluções, eles realmente visam derrubar esses governos de maneira não aleatória, mas de maneira assertiva, né? De derrubar esses governos que estão a favor da Rússia para conseguir fazer essa expansão da OTAN mesmo, né? Então é bem interessante você ver como, por exemplo, dois países que foram cogitados para entrar na OTAN, como eu falei anteriormente naquela conferência de 2008, Geórgia e Ucrânia tiveram revoluções coloridas, né? E isso talvez explicaria por que do posicionamento agressivo da Rússia, né? Ele perceber esses movimentos norte-americanos na região como desestabilizadores de governos que são a favor da sua política, né, na região, faria sentido você se posicionar de maneira agressiva, né, tanto na Geórgia em 2008 quanto na Ucrânia em 2014, né? Então, a partir desses argumentos do Korypto, você consegue entender um pouco mais. Além do interesse da Rússia na região por conta das fronteiras, que são questões históricas, né? O próprio Marshall vai dizer que essa questão que o Putin levanta não é dele especificamente, é do Estado russo mesmo, né? Então, governantes de todas as ideologias no decorrer da história russa tiveram que eles buscaram dominar essa região justamente por essa fraqueza natural, né? Essa fraqueza geográfica, e também essa questão atual, geopolítica, desses movimentos desestabilizadores, né? O Korypto, novamente voltando, né, nas revoluções coloridas, o Korypto ele vai argumentar que essas revoluções coloridas elas fazem parte de uma estratégia de guerra híbrida, de acordo com ele, que é basicamente uma guerra indireta que você consegue fazer contra outros estados, outras potências, né? E essa guerra híbrida ela vai levantar justamente as revoluções coloridas, que são desestabilizadores, e também guerras não convencionais, que são basicamente guerras civis,
que é o que a gente identifica dentro da Ucrânia em 2014, né? Dentro daquela crise que acabou culminando na anexação da Crimeia. Então, nesse sentido, você consegue entender talvez um pouco mais agora os interesses russos. E também talvez é interessante nós abordarmos como as relações norte-americanas com os russos vão sendo deterioradas com o passar do tempo, né? Então, a partir ali, voltando um pouco no tempo, né? A partir de 2003, você vê ali muito uma relação da Rússia para com os Estados Unidos de talvez cooperação. Temos que lembrar que depois do atentado de 2001, né, 11 de setembro de 2001, que os Estados Unidos sofreu, eles começaram a adotar uma política externa de guerra ao terror. Então, todos os grupos terroristas considerados pelos Estados Unidos eram perseguidos de maneira implacável, e isso acaba se culminando também na região ali eurasiática, né? Então, o que acontece? Durante 2003, a Rússia e os Estados Unidos eles têm uma relação de cooperação nesse sentido de guerra ao terror. A Rússia ajuda os Estados Unidos nesse sentido no Afeganistão. Então, todo o conflito ali que ocorre no Afeganistão durante 2003 é feito juntamente com a Rússia, por incrível que pareça. Então, o Putin, nessa época, que também estava no poder, novamente, ele dá informações preciosas ali para a inteligência norte-americana. Ele permite que tropas e aeronaves, né, norte-americanas passem pela Rússia para conseguir acessar o Afeganistão de maneira mais fácil, mais acelerada. Essa cooperação ela é feita. Só que a partir de 2004, nós vemos ali essa relação de cooperação já talvez transicionando para uma relação de rivalidade, né? Então, teorias das relações internacionais mais voltadas para o construtivismo vão analisar isso como uma percepção, né, como a relação desses dois estados vai se deteriorando com o passar do tempo e a partir dos eventos chaves que a gente verifica, né? E qual seria o evento chave, né, depois de 2003, a partir de 2004? Justamente as revoluções coloridas, principalmente na Ucrânia e na Geórgia. Então essas revoluções coloridas elas são novamente um evento chave para essa transição e você vê ali muito mais uma rivalidade dos Estados Unidos com a Rússia se aflorando tanto na região quanto nesse período, né? A partir disso, você vê ali, principalmente depois de 2014, com a anexação da Crimeia, né? Uma relação totalmente de inimizade, né? Entre os Estados Unidos e a Rússia. Vladimir Putin, a partir desse momento, né? Passa a dar discursos altamente inflamados, né? Falando sobre como o Ocidente está decaindo, né? Com o passar do tempo, né? Essa é uma visão dele, claramente. E como ele pretende, né, se posicionar nas próximas maneiras, né, diferentemente daquele discurso de 2007 em que, apesar de se posicionar de maneira assertiva, né, Vladimir Putin ainda buscava talvez uma cooperação, talvez ali um caminho que seria talvez ideal para os dois lados. Dessa vez não, o Vladimir Putin se posicionando de maneira totalmente agressiva contra o Ocidente e contra esses movimentos, né, que como falamos anteriormente, são vistos de maneira nociva, né, aos interesses russos, do Estado russo. Então, não é uma perspectiva somente do governo de Vladimir Putin, mas também do Estado russo como um todo, né? Continuando, então, você vê essas relações se deteriorando e por que elas se deterioraram, né? Por causa dessa percepção de ambos os atores, né? Passando agora para a terceira e última parte do trabalho, vemos ali como esses eventos chaves eles vão se relacionando, né? E como a percepção russa ela vai sendo moldada a partir desses eventos chaves em específico, né? Então, ali, eventos como a guerra na Geórgia, né, em 2008, eles são explicados por causa dessas revoluções coloridas, como falamos anteriormente, por meio do Corípto, e também por causa dessa questão, principalmente na Ucrânia em 2014, né, e agora em 2022, dessa decisão de Vladimir Putin de invadir o território e anexar determinadas partes desse território, para talvez estar conseguindo proteger as suas fronteiras, né? Nesse sentido, temos que analisar como essa percepção ela vai ser influenciadora das tomadas de decisão tanto de Vladimir Putin quanto também do Ocidente, querendo ou não, né? Então, a partir disso, você vê ali discursos inflamados, né? Tanto de Vladimir Putin quanto do presidente dos Estados Unidos, na época era Joe Biden. Então, Biden começa a dar esses discursos de apoio à Ucrânia, de apoio unilateral à Ucrânia, né? E busca, talvez, internacionalmente,
restringir a Rússia, né? Então, nesse sentido, você vê a Rússia muito mais sancionada, né, economicamente e basicamente apartada de de toda a economia que envolvia principalmente ali a União Europeia, né? Lembrando que a Rússia era, nessa época, né, em 2022, era uma das principais exportadoras de energia direta, né? Seja por gás, seja por petróleo, tanto para os Estados Unidos, né, e o restante do mundo, né, ocidental, como também ali, principalmente para a Europa, né? Essa questão do gás ali durante o inverno é realmente muito importante para esses países, né? E os Estados Unidos acaba adotando essa postura de sancionar a Rússia, né? Claramente em favor da Ucrânia e dos interesses ucranianos, mas além disso, ele busca também movimentar os países, né? E sua própria política interna a estar se posicionando de maneira direta no conflito, né? Por mais que não seja totalmente direta com tropas, né, mas com armamentos ocidentais, né, acabam sendo doados, digamos assim, acabam sendo fornecidos à Ucrânia para que o combate ocorra de fato, né. Novamente, é possível você entender, né, o posicionamento russo, né, a partir de todo o contexto geopolítico, mas isso não torna o posicionamento certo, né, obviamente. E autores como Jervis vão falar que os atores, né, eles vão se posicionar a partir das suas próprias percepções, né? Então é nesse sentido que ocorre. Retomando o argumento de Jervis, então, quando você percebe ali atores, né, no sistema internacional fazendo essa tomada de decisão por via a sua percepção, né, devido à sua percepção, isso por si só não significa que aquela percepção vai nortear toda a política externa, né, que aquele ator está tomando, né? Mas como vimos anteriormente, influências, né, como geográficas, como das fronteiras com a Ucrânia e também geopolíticas, né, de geoestratégia também dos Estados Unidos por meio das guerras híbridas, né, guerra indireta, por meio das revoluções coloridas e das guerras não convencionais. Isso serviria também como fatores para explicar, talvez, essa tomada de decisão de Vladimir Putin, né, e da Rússia como um todo, né, de se posicionar de maneira agressiva, né. Então, a partir disso, nós percebemos ali um novo fenômeno, né, de como a política externa russa vai se posicionando dessa maneira. Dessa forma, entramos agora já na conclusão do trabalho, percebemos ali que a percepção russa ela é muito moldada tanto por as suas perspectivas internas e históricas, né, quanto a questão, como por exemplo a questão das fronteiras com a Ucrânia, né, mas também pelos movimentos norte-americanos e ocidentais, né, por meio da expulsão da OTAN como um todo e também dessas já estratégias, né, de desestabilização de estados que foram feitas por meio das revoluções coloridas, né. Dessa maneira é possível a gente tecer algumas considerações finais, como esses movimentos, né, eles têm sido provocativos na perspectiva da Rússia, né, e como isso tem incentivado movimentos totalmente militares, né, movimentos de invasão mesmo por parte da Rússia, né, e o grande exemplo disso é a mesma Ucrânia, né, que já é a segunda invasão que ela sofre nessa mesma década. Então é interessante nós verificarmos como esses posicionamentos, né, de estados, né, e de atores no geral no sistema internacional eles vão influenciando as percepções e como essas percepções, juntando com outros fatores, tanto internos quanto externos, vão cativando e vão norteando, né, essas ações desses estados e atores no geral, né. É interessante também como alguns outros autores vão estar guiando e vão estar caracterizando esse momento como uma possível nova Guerra Fria, né, entre o Ocidente e a Rússia, mas eu pessoalmente não acredito que seja por esse lado que vá. Nós vemos ali claramente uma inimizade, claramente, né, entre a Rússia e os ocidentais, especialmente os Estados Unidos, a partir daquilo tudo que nós falamos anteriormente, né, dos eventos chaves que vão fazendo essa mudança, né, de percepção, mas também isso não significa que seria uma nova Guerra Fria, né? A Rússia claramente ela não tem poderio militar nem econômico para rivalizar com os Estados Unidos, como a União Soviética tinha durante a Guerra Fria, de fato. Então nós percebemos ali muito mais um movimento, um novo fenômeno mesmo, né? Em que movimentos ocidentais, né, dos norte-americanos principalmente, vão estar desestabilizando, né, esses estados que estão contra a sua política, né, de maneira geral. E Coripto e outros autores vão dizer que essas estratégias, né, e os interesses dos norte-americanos seria basicamente tentar buscar novamente essa hegemonia que nós vimos
claramente ali a partir da dissolução da União Soviética, né, em 1991, e os interesses norte-americanos nesse sentido seria buscar ou talvez restabelecer a hegemonia, enquanto agentes e estados como a Rússia vão buscar justamente um sistema multipolar, né, onde você não tem uma hegemonia claramente e você tem mais espaço desses atores conseguirem agir nas relações internacionais como um todo. Eu concluo aqui a minha fala. Gostaria de agradecer a todos que prestaram atenção. Então, é isso. Muito obrigado.